Nós vamos ler em Mateus, capítulo 20. Vocês já devem ter ouvido ou lido esta frase: terminar bem é tão importante quanto começar. Eu compartilhei essa palavra com os irmãos lá de Frutal, no domingo pela manhã, e eu queria compartilhar com os nossos irmãos aqui também. E muito interessante que nesse final de semana, sexta e sábado, nós tivemos no sítio reunidos com os pastores, diáconos, ouvindo também uma palavra através do bispo Robson, e foi muito bom, muito estimulante, foi um tempo muito precioso de renovo, e algumas coisas que ele falou estão também mencionadas aqui nesse estudo e nesse tema que nós queremos compartilhar. Atos 20, 24, diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vamos ler juntos? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos rogar, Senhor, nesta hora também, Tua bênção, Tua graça, Tua iluminação, que o Espírito do Senhor fale conosco, nos dê compreensão, faça um milagre nessa hora, Pai. Só o Senhor pode fazer com que pessoas limitadas como nós ouçamos a Sua voz, entendamos, ó Deus, e sejamos tocados pela Tua graça. Nos abençoa, Pai, através da Tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Terminar bem é tão importante quanto começar, né? E a gente precisa, às vezes, perguntar por que muitos desistem na caminhada, né? Por que tanta gente, ao longo da caminhada cristã, acaba se afastando, se esfriando, até se desviando, e não poucos se apostatando, né? Tudo é uma escadinha de retrocesso, né? Um passo de cada vez. A pessoa se esfria, se afasta, se desvia e pode correr o risco da apostasia. Por que isso acontece, né? Quantos aqui conhecem pelo menos uma pessoa que está afastada do Evangelho? Olha só. Nós precisamos trazer esse povo de volta, né? Precisamos trazer esse povo de volta. Porque o problema, às vezes, não é se afastar só da igreja. É um problema sério se afastar da igreja. Mas é que afastar da igreja é o primeiro passo para se afastar de Deus. Ou o se afastar da igreja acaba sendo um sinal, uma consequência imediata ao afastamento, ao esfriamento da vida com Deus. Mas esse é um fato que a gente constata e que nos preocupa, né? Por que muitas pessoas acabam se afastando, acabam desistindo da caminhada cristã? E para a gente responder isso, aí, nós podemos pensar em algumas constatações.
Primeiro, eu penso que a causa de algumas pessoas se afastarem, desistirem da caminhada, uma boa parte delas é porque conheciam um evangelho, mas um evangelho que nem necessariamente não é o evangelho de Jesus. Uai, pastor, mas existe outro evangelho? Existe. Existe o evangelho das ofertas, existe o evangelho das bênçãos, mas sem demandas, sem responsabilidades, o evangelho sem cruz, né? O evangelho muito fácil de ser assimilado, aceito, mas também muito fácil de ser deixado. O evangelho de Jesus necessariamente passa pela cruz, né? Ele não é uma religião, ele não é apenas frequentar uma igreja, ter o nome escrito no rol de membros da igreja, né? O evangelho de Jesus, ele tem bênçãos, mas também tem demandas, né? Todas as promessas de Deus têm uma condicional. E as pessoas, às vezes, chegam ao ponto de, quando começam a perceber que Deus não está fazendo tudo aquilo que ela imaginava que ele deveria fazer, ela fala, não, esse Deus aí não está com nada, não. Esse Deus aí está meio... não está falando comigo, não está fazendo mais o que eu peço. Né? Uma pessoa, depois de mais de 10 anos como obreira de uma igreja, ela me disse o seguinte, falei, por que você se afastou, você é obreira lá, e daquelas igrejas assim que a pessoa é todo dia e o dia inteiro. E ela falou, não, porque o Deus que eu conhecia não existe. O Deus que eu servia, eu descobri que ele não existe. E até hoje ela não voltou para o Evangelho. Porque o Deus que pregaram para ela não existe. Não é o Deus do Evangelho de Jesus. Uma outra questão é que talvez falte também um discipulado mais efetivo. A igreja, eu creio que nós estamos vivendo um avivamento de discipulado, mas por um longo período a igreja se desviou desse princípio de discipulado. E aí a gente, é como se nós pegássemos uma criança, aí daí 6 meses já não, vamos dar leite materno, mas não, deixa, agora já pode se virar sozinho. Ó, minha filha, o leite está na geladeira, você se vira, faça uma mamadeira e volto só de noite. E quando eu voltar, que é tudo arrumadinho aí. Faz bagunça não, o menino não está nem engatinhando ainda. E muitas vezes é o que a igreja tem feito com algumas pessoas recém-nascidas. A gente dá ali umas aulinhas ali para se batizar e tenta enfiar uma teologia na cabeça dela e agora se vira. Agora é o seguinte, você tem que frequentar a igreja pelo menos uma vez por semana, você tem que dar uns glória e você tem que levantar a mão. E a gente ensina ela assim um evangeliquez e daqui a pouco ela começa a se perder, porque ela não sabe fazer o seu próprio alimento. E ninguém está cuidando daquela pessoa, até que ela chegue a uma maturidade que também possa se reproduzir, cuidar de outros. E isso tem contribuído para um êxodo de pessoas da igreja, da vida cristã. Uma outra questão também que eu acho que pode acontecer, e eu falo acho, força de expressão, mas é fato, quando nós abrimos mão das disciplinas espirituais. Né? Eu me lembro que na minha conversão, eu louvo a Deus por pessoas que investiram na minha vida,
que iam na minha casa estudar a Bíblia comigo, me ensinaram a fazer hora silenciosa. Hoje isso é fora de moda, né? Esse negócio de hora silenciosa, a gente nem sabe mais o que é isso, né? Então, meus discipuladores, eles me ensinaram a todo dia, reserva uma horinha para você ler a Bíblia, de preferência no seu quarto, e orar. Falar oração tem louvor, tem agradecimento, tem pedido de perdão, confissão, tem a intercessão, tem uma gama de ingredientes que você precisa incluir na sua oração. E aí me ensinaram a escrever. Você vai lendo. O que te chamou a atenção, você vai escrevendo e vê o que Deus vai falando com você. Peça a Deus para falar com você, pergunte a Bíblia, faça perguntas para a Bíblia. E eu tinha um caderno e anotava, e eu não gosto nem de olhar para ele. Porque, né? A gente, nossa, meu Deus, onde é que eu achei isso aqui? Nesse texto, né? Mas aquilo me ensinou que eu precisava ir à fonte. Que eu precisava parar, sentar para Deus falar comigo, para falar com Deus, para me ler a Bíblia e meditar na palavra, decorar versículo. O meu discipulador, todo encontro nosso, eu tinha que ter 10 versículos decorados e escrever. Dava uma folha em branco assim, escreve os versículos aí, com endereço e tudo. Eu falei, mas com endereço vai ser difícil. Aí eu pegava os versículos menores, claro, né, gente? Jesus chorou, Salmo 117, né? Essas coisas menorzinhas, porque é mais fácil decorar. E eu falei, mas endereço? Ele falou, ué. Se uma pessoa te convida para ir na casa dela, mas não te dá o endereço, como é que você vai saber? Então você tem que saber o endereço. Senão vão te perguntar, onde é que está? Você não vai saber onde é que está. Né? Então, essa disciplina espiritual vai gerando consistência na nossa vida, vai gerando firmeza. Deus vai trazendo revelação, o Espírito Santo vai trazendo graça. E me lembro que uma irmã muito querida, uma senhora, Dona Aide, falava comigo assim, Nilcinho, é importante você decorar, porque nas horas que você menos esperar, o Espírito Santo vai te lembrar daquilo que você memorizou. Às vezes vai aparecer uma situação difícil ou inesperada e o Espírito Santo vai te lembrar, vai te trazer à memória aquilo ali. E era verdade, né? E outra coisa que ela me ensinou, falou, antes de você dormir, faça uma oração de louvor a Deus. Você vai ver como é que seu coração amanhece mais alegre. Não durma sem fazer oração de agradecimento a Deus. Olha só, pessoas que foram me ensinando, que tiveram paciência comigo e me ensinaram que as disciplinas espirituais vão dando consistência à fé. E aí a fé não é só baseada no que eu estou sentindo, mas no que eu conheço de Deus através da Bíblia e através da minha experiência com Ele. E tem hora que você não sente nada, por exemplo. Você não sente que Deus está aqui às vezes, mas Ele está aqui. Está aqui, Ele falou que estaria aqui, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. Então, Deus está aqui. Ele falou que estaria conosco todos os dias. Então, Ele está conosco. Seja qual for a situação, Deus está presente, né? Então, as disciplinas espirituais, quando são negligenciadas, acaba que as pessoas vão tendo uma fé um tanto quanto superficial também. E a superficialidade é um problema sério, não só para cristãos, mas para as pessoas. E nós vivemos hoje pessoas que cultuam o provisório, né? O superficial. Não se enraizam, não se aglutinam, não se arraigam. E isso não é bom, né? Pessoas que também
por não ter essas disciplinas firmadas, não se enraizam e flertam apenas com a igreja. Namoram a igreja, namoram a obra de Deus, mas não casam com a obra de Deus. Não tem aliança com o Senhor Deus e com a sua obra. Então acaba que aos poucos elas vão sendo iludidas pelo inimigo, enganadas, atraídas, seduzidas e acabam se afastando. E isso é ruim. Uma outra coisa também que acontece são lutas, né? Lutas, provações, tentações, tribulações, que acontecem ao longo da caminhada cristã. No primeiro ano, de vez em quando, quando eu me converti, até hoje eu tenho amigos daquela época que se converteram comigo. Hoje, alguns, inclusive, são pastores. Muito interessante isso. Nós nos convertemos na mesma igreja, no mesmo tempo, e hoje eu ainda tenho assim contato e somos amigos. E é muito interessante que no primeiro ano, uma das coisas que acontecia, e a gente compartilhava, tem todo aquele entusiasmo, né, da presença de Deus, você descobre que Deus está vivo, que você conversa com Deus, você vira um cara chato, eu virei um sujeito chato, estava igual o carro velho, onde para prega. E um dia um colega meu, um vizinho, falou assim: rapaz, eu estava fugindo de você, mas não teve jeito não. Mas por quê? Porque você quer só falar de Jesus para mim? Ele falou: mas, rapaz, a coisa melhor que tem, que eu posso te falar, é Jesus. Aí ele se desviava de mim, porque não perdia a oportunidade. Eu andava com a bolsa assim, para ir para o trabalho, cheia de folheto. Às vezes pegava o ônibus, lotadão lá no Glória, né? E aí, quem que eu vou dar um folheto hoje? Aí tinha um assim, pensando na vida. Você pode receber uma mensagem para você ir lendo aí? A pessoa aceitava, lia, guardava. O folheto era um folheto assim: onde passarás a eternidade? Então, eu não perdia, cada enxadada, 3 minhocas. Né? É dentro do ônibus, na escola, no trabalho, os colegas, os vizinhos, a gente pregava. Mas foi um ano também que a gente compartilhava de muita luta. Né? Luta na família, há uma perseguição, né? Luta, alguns perderam emprego, dificuldades, né? E a gente sobreviveu orando uns pelos outros, comungando. Eu não canto nada, gente, mas uma das coisas que eu aprendi é que a amizade na igreja é fundamental. Aí eu falei: como é que vai ser? Não tinha grupo pequeno. A igreja era uma igreja menor que a nossa aqui. O que eu vou fazer? Aí tinha um grupo que cantava. Falei: aqui. Deixa eu entrar nesse negócio aí. Entrei, rapaz. O grupo chamava Jesus Vive. Aí me arrumaram um negócio lá que era tenor. Falei: que é isso, meu Deus? Não sei nem onde é que passou esse negócio. E aí tinha um querido do violão, que era um tenorzão. Você canta do meu lado aqui, que senão, se eu ouvir o de cá, eu vou para lá. Então eu tenho que... E eles tiveram paciência demais comigo. E ali, gente, foi onde começou as raízes se aprofundar. Onde a gente dividia as nossas cargas, onde a gente chorava um com o outro, onde a gente ria um com o outro, onde a gente celebrava um com o outro, onde a gente orientava uns aos outros, onde a gente compartilhava a fé, as experiências. Por isso que o grupo pequeno é muito importante. A amizade na igreja, os laços, os vínculos. A Bíblia é muito enfática nisso, porque é isso que muitas vezes vai manter a gente. Eu lembro que uma época eu desanimei na fé, teve uns quizumba lá na igreja, e eu falei: vou mexer com esse trem mais não. Fiquei um domingo sem ir na igreja. Na segunda-feira, cedo, uma amiga lá, já estava lá na porta do trabalho. Quando eu cheguei, ela já estava lá.
Ué, você não foi? O que é isso? Você não perde uma? Você não foi? Eu já fiquei preocupado. Falou, ela chama Getsemane. Falou, não, eu estou desanimado. Getsemane, olha só. Não sei se ela queria namorar comigo. Eu sempre fui meio tapado por esses negócios. Mas ela foi lá e falou, não, ué, que negócio é esse? Mas não, ela é dessas discipuladoras. Falou, não leva aquilo lá não, aquilo lá é assim, assim, assado. O que importa é isso, isso, isso. E agarrou no meu pé. E aí eu agarrei firme de novo. Né? Então, se não, eu não sei se eu estaria aqui se não fosse a Getsemane. Né? Então, você vê que o Getsemane sempre tem algo extraordinário. Né? Então, lutas. E a gente tem que prestar atenção no texto que o Paulo está falando aí. Se você observar, no verso 22, ele diz assim, agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Presta atenção no que está falando aí. O que o Paulo está falando? Pensa se o Espírito Santo falar uns negócios desses para você. Hein, irmão? Olha que coisa. É de admirar que o Espírito Santo está guiando Paulo. Paulo fala assim, eu estou constrangido. A Bíblia King James, a versão King James e a versão NVI, fala, não, aqui está falando o Espírito com E minúsculo, mas nas outras versões aparece o Espírito Santo, que constrangia o Paulo, que guiava o Paulo. Ele está dizendo, olha, o Espírito Santo está me guiando, e eu não sei o que vai acontecer lá em Jerusalém, eu só sei o seguinte, que em cada lugar que eu vou, velho, não tem paz. O couro come. O Espírito Santo prepara que o cascudo vai comer. Né? Olha só, gente. Imagina você ouvir só isso. Fala, Gerrão, amanhã prepara que a reunião, o couro vai comer. Você vai cedinho, você vai sair com o carro e não vai funcionar. O pneu vai furar. Vai entrar um motoqueiro na sua frente, vai te xingar, quebrar seu espelho. E é o seguinte, você vai ser demitido. E tem o seguinte, além de demitido, o gás vai acabar. E além do gás acabar, o chuveiro vai queimar. E além de você tomar banho frio, entendeu? O shampoo que você vai pegar já acabou também. Então, o negócio vai ficar esquisito do seu lado. Mas fica firme, porque onde você for, você tem que pregar o evangelho. Você tem que ser testemunha. Imagina os negócios assim, gente. Só que eu estou aqui sublimando a coisa, porque o Paulo era fustigado com vara, açoitado. Sabe o que era um açoite? Era um chicote com várias hastes, com pedaços de ferro, pontas de ferro ou de pedra. Então, cada chicotada, e normalmente era uma quarentena menos um, ou seja, 39. Pensa. E não era vestir de calça jeans e jaqueta, não. Era só de lençolzinho. Igual sauna. Imagina, cada cacetada, sangue espirrando. É isso que o Espírito Santo fala, de cidade em cidade. Bom, graças a Deus que com a gente Deus pegou um pouquinho mais leve. Né? E a gente ainda reclama, ainda algumas pessoas se afastam. Paulo fala de uma experiência
Muito interessante. E esse texto aqui, capítulo 20, verso 21 e 22, 22 e 23, não está contradizendo o capítulo 21, 4 e 11. O capítulo 21, verso 4 diz assim: encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Verso 11: e vindo ter conosco um profeta chamado Ágabo, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Se a gente observar essa versão, às vezes vai aparecer uma contradição, mas não é verdade, não. Paulo não está desobedecendo a Deus indo para Jerusalém. Porque senão, como é que o Espírito Santo constrange o Paulo para ir para Jerusalém e manda uns profetas para dizer: vai não, lá você vai morrer, né? A interpretação melhor disso aqui é que havia a profecia era uma predição do que iria acontecer, mas não uma proibição, certo? A melhor versão e a melhor interpretação desse texto é que o Espírito Santo estava mais uma vez usando os irmãos para dizer para Paulo que o que o aguardava lá. Mas, conhecendo o que o Espírito Santo estava revelando, claro que eu também faria o mesmo. Ô Paulo, não vai não, mexe com isso não, pelo menos agora, não vai não. Né? Eles sabiam que Paulo ia ser preso, mas eles estavam predizendo, o Espírito Santo estava dizendo o que ia acontecer, e não proibindo Paulo de ir, porque o Paulo foi preso, inclusive pelos irmãos judeus que se convertiam. A própria igreja de Jerusalém colocou Paulo nessa situação, né? Porque acharam que Paulo estava proibindo eles quanto à lei, desconsiderando a lei, e eles o perseguiram, o prenderam. Ali foi a primeira prisão do Paulo. E ele menciona, primeiro lá, 1 Coríntios 4, 9, se puder abrir lá, ele fala dessas situações que ele viveu. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 também, do verso 7, ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus
se manifeste em nossa carne mortal. Então, Paulo fala aqui de situações extremamente adversas que ele enfrentava. E mais, ele tinha consciência, porque o Espírito Santo falava com ele que a vida cristã, especialmente, é uma vida que tem dificuldade, tem luta, tem adversidade. Que a vida vai nos aprontar, em muitas ocasiões, situações desagradáveis. Mas o que importa não é se a vida vai nos aprontar, é quem estará conosco quando a vida nos aprontar. Porque se o Espírito Santo falava com Paulo, ele também estava com Paulo e dava a Paulo a graça para suportar as lutas, as dificuldades. Só que a experiência de Paulo, difícil, as lutas, as dificuldades, são desconhecidas da maioria dos cristãos de hoje. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que se identificar com elas. Isso mostra que a vida cristã, pelo menos para nós, graças a Deus, não é tão pesada quanto foi para ele, né? Paulo chega a dizer que teve um momento que ele se desesperou da própria vida. Teve um momento que ele se sentiu só, teve um momento que ele achou que ia embarcar mesmo, né? E então isso mostra que a vida cristã, gente, ela é construída momento a momento. Ela é feita de momentos, os quais vão, se aproveitados, se bem vividos, se entendidos, se bem administrados, vão contribuir para a edificação da fé, para a firmeza da fé e proclamação do Evangelho. Se não entendidos, se não administrados do ponto de vista espiritual, eles vão desmantelar a fé. E é o que ocorre com muitas pessoas. Quando a chapa esquenta, ao invés dele se agarrar na igreja, se agarrar nas pessoas, ele acaba se afastando. Ele acaba falando, não, mas não é possível. Me falaram que ia ser tudo bênção, né? Que com Jesus é tudo maravilhoso. É maravilhoso, sim. Mas Deus não tem outra maneira de nos fazer crescer, de nos transformar, a não ser esta. Não é verdade? Muitas pessoas querem passar adiante sem fazer prova. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Estão vendendo diploma aí de medicina, mas não tem jeito. Se não for lá, se não estudar, se não fizer vestibular, se não fizer prova, não aprende. Não. A vida cristã é assim, não é? A fé da gente é depurada, é firmada, cresce em meio aos desafios, em meio às dificuldades, em meio às lutas, às adversidades. É onde Deus vai forjando o nosso caráter cristão. É onde Deus vai moldando o nosso caráter cristão. É através das situações. É onde também a gente tem experiências maravilhosas com Deus. Se você ler a carta aos Filipenses, você vai ver o que o Paulo fala. Falou, as minhas cadeias, cara, está servindo para pregar o Evangelho, e já tem a guarda pretoriana toda aqui, já se converteu, e está uma bênção. As minhas cadeias em Cristo. Então Paulo via que em cada situação, em cada momento, era uma oportunidade de Deus fazer uma obra nele e uma obra através dele. Esse tem que ser o nosso pensamento. Agora, não é fácil, né, gente? Como é que o Paulo conseguia permanecer firme, alegre
E alegre não quer dizer sorrindo, feliz, nossa, maravilha. Não, mas alegre, né? Essa alegria que transcende, apesar de tudo isso que ele viveu. Qual que era o segredo do Paulo? Para permanecer firme, para crescer e frutificar, mesmo vivendo situações tão adversas. Mesmo às vezes não compreendendo, porque às vezes você não compreende. Por exemplo, como é que Deus pega o melhor evangelista dele e manda para a prisão? Imagina os outros cristãos. Poxa, mas Deus não doidou o cabeção? O Paulo é doido. Como é que Deus pega esse homem, gente? Ó, e agora está preso, manietado. A 2 soldados, acorrentado, pé, mão. Deus, né? É porque a vida cristã, gente, é cheia de curva mesmo. E às vezes não vamos compreender. Por isso que o Paulo escreve, falando, gente, a minha cadeia, as minhas cadeias em Cristo, a minha situação tem, inclusive, animado os irmãos para continuar pregando o Evangelho. Porque eles estão vendo que Deus me trouxe para cá com um objetivo. E Deus está fazendo coisas extraordinárias aqui na prisão. Já tem uma igreja na casa de César. Olha só. Nem o inferno, nem o Império Romano, nem a guarda pretoriana pôde reter a obra de Deus. Maravilha. Então, há alguns segredos nesse texto que nós lemos, de Atos 20 e 24, que eu queria compartilhar, que eu entendo que levou Paulo a superar, a vencer, a permanecer firme, a não voltar atrás, apesar de tudo. E olha que nós não vivenciamos 1% do que esse homem vivenciou. Né? Paulo morreu provavelmente aos 65, 66 anos, novo, né? E ele tinha alguns segredos, e ele fala para esses irmãos aí, fala, o Espírito Santo está me falando que lá vai ser difícil. Mas olha o que ele diz. Verso 24 de Atos 20. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, há alguns segredinhos aí. Paulo tinha uma mente espiritual e que se fundamentava em 4 pilares. Primeiro, ele pensava o seguinte, que ele tinha uma vida para viver. E que essa vida tinha que ser vivida da melhor forma possível. Ele diz assim, nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Sei o que vai acontecer em Jerusalém, vocês vão me matar dessa vez. Eu sei que o Espírito Santo disse que é para eu ir e que o couro vai comer. O que me espera lá não é galinhada na casa da irmã Maria, não. Lá o que vai me esperar é a situação. Mas eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Eu tenho uma vida para ser vivida. E essa vida é construída momento a momento. O que importa é que eu viva ela e que ela tenha sentido para os outros. O que importa não é se eu vou ter uma longa vida. Mas é se a minha vida vai ser uma vida relevante para as pessoas. Nós não sabemos, né? Se a gente daqui meia hora está vivo. Ninguém sabe. Nós não temos minuto, horas, dias. Nós não temos. Isso aí é ilusão. Né? A gente faz planejamento, deve fazer planejamento, mas nós não sabemos. Nós não temos controle sobre isso.
Pode ser que Deus chame a gente hoje, daqui a pouco, né? Você sabe que cada um de nós tem uma senha, né? E o anjo vai chamando a senha. Então, não sei, você não sabe qual é o número da sua senha. Então, né? De vez em quando, Deus passa uma senha na frente. Não é? Os caras ficam atrapalhando o Espírito Santo, ele dá um jeito, fala, não, promove, passa esse aqui na frente. Né? Então, por exemplo, quando Janires foi um valente de Deus, tive o privilégio de conviver com ele 3 anos, me ensinou demais, um homem abnegado, um homem apaixonado pelas vidas perdidas, um homem sério com Deus, maluco, só tinha 2 calça jeans, um paletó e 2 camisetas, e um bocado de CDzinho para vender, com o violãozinho Gibson dele, e um Ovation. Naquela época, o Ovation era né? E ele me punha no sol para fazer gestinho. Os meninos da escola, Deus é bom para mim. Eu lá, igual Janires, dando testemunho dele na escola. Muitos alunos vindo a Jesus, através do testemunho dele. Ele foi recuperado das drogas. Eu falava para ele, você não recuperou de tudo, não, que você é meio maluco. Ele é meio doido. Mas o Janires morreu cedo, senhor. 33 anos. 33 ou 37 anos. Ele foi no Rio buscar um teclado e nós tínhamos um acampamento, a temporada de janeiro, na MPC, e de domingo para segunda ele vinha do ônibus, capotou e Janires morreu nisso. E a gente ficou, pô, mas por que o Janires, né? Tanta gente para morrer aí, gente. Né? Se for falar, e tem tanta gente boa para morrer, não é não? Mas o Janires, Deus do céu, como é que vai ser? Então a gente descobre que, irmãos, o que importa não é quanto tempo você vai ter. Se a sua vida vai ser longa, 90, 70, 60. O que importa é se nós vamos ter uma vida relevante. E relevante para as pessoas. Cada momento precisa ser bem vivido, inclusive os momentos difíceis. A gente tem que saber passar por eles. Eles vão passar. Agora, se a gente entender isso, o sofrimento vai contar a nosso favor. Agora, se a gente não entender, ele vai contar contra a gente. Então, a gente tem que aprender com a graça de Deus, com o Espírito Santo, como a gente vai pensar, agir, sentir nesses momentos. Porque eles vão passar. Entendeu? E que Deus vai fazer algo nisso aí. Em nós e através de nós. Deus está no controle, aleluia. Né? O que dita a minha vida não é o acaso, mas é o próprio Deus. É o Senhor que está na nossa vida. E que, através do sofrimento, das lutas, vai também nos ensinando, nos transformando, e dando consolo, e dando graça, para que a gente possa ter uma vida que realmente tenha sentido, mas não sentido para a gente, sentido para os outros. E a nossa vida, para ter sentido para os outros, só é possível através da graça de Deus, que opera em nós. O Espírito de Deus que está em nós. Por isso Moisés orou, ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, para que alcancemos coração sábio. Moisés não era iletrado, não, gente. Ele foi educado na melhor universidade do Egito. Não está falando de dias. Ele sabia quantos anos ele tinha. Então ele está orando ali, pedindo a Deus que ensinasse ele a contar os dias, ou seja, a entender que a vida é vivida momento a momento.
e que esses momentos são irrepetíveis, mas cada momento deve ser muito bem vivido, inclusive os momentos difíceis, que são eles que vão contribuir para que a nossa fé esteja alicerçada, firmada em Deus, na pessoa de Deus. Deus vai construindo coisa na nossa vida, vai amadurecendo a nossa vida, vai nos tornando pessoas maduras, fortes, e a gente vai sendo consolado, transformado, e ajudando os outros que vêm atrás. Não, meu filho, já passei por esse negócio aí, pode ficar firme que isso aí tem uma saída lá na frente. Mas, aprenda, porque senão Deus não passa você para frente, vai fazer tudo de novo. Não adianta mudar de igreja, vai acontecer a mesma coisa até você aprender. Né? Então, Deus vai trabalhando ao longo da nossa vida, mas ninguém sabe quanto tempo vai viver. Você sabe? Os adolescentes, jovens aí, você não sabe, então aproveita. Aproveita o momento, não é não, Gé? Tem que trabalhar, tem que bater ponto, tem nada. Aproveita. Faça com que a sua vida tenha sentido. Não para você, mas para os outros. Então esse era o segredo do Paulo. Segundo, ele fala assim, que ele tinha uma corrida para correr. Não apenas uma vida para viver, mas uma corrida para correr. Contanto que complete a minha carreira. A versão NVI fala, complete a minha corrida. Então, a vida cristã é como uma corrida. Tem que continuar. Corrida fala de quê? Movimento, de atingir objetivos, de crescer. Né? Fala de disciplina, de regras. Então, um bom atleta, um Usain Bolt, ele não está na noitada, velho. Ele não está na birita. Ele não leva a vida igual eu. Entendeu? Levei 50 anos para ter uma barriga, agora estão querendo que eu acabe com ela. Isso é um absurdo, não? Então, o cara, para bater, ele bate recorde atrás de recorde. Mas para quê? Ele tem um preço. Né? Então, o atleta, diz o Paulo, em tudo se domina para atingir um objetivo. Então, há um crescimento, há um prêmio a ser alcançado, há um desenvolvimento de fé a ser, né? O Oscar Schmidt dizia, né, que a dor faz parte do uniforme do atleta. Então, não tem bons atletas sem dor, não, gente. Né? O Michael Jordan diz que muitas vezes jogou morrendo de dor, treinou morrendo de dor. Foi um dos maiores atletas de basquete dos Estados Unidos, ou do mundo. Mas sabe o que fazia no treino? Acabava o treino e ia embora, ele ficava lá, encestando bola de 2, 3 horas seguidas, todo dia. Então, há um prêmio, há uma corrida a ser corrida. Há um prêmio da soberana vocação lá. Aleluia. Nós temos que chegar lá, gente. Tem luta, mas tem vitória, tem bênção. Tem algo a ser alcançado. Há um prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Há um sim a ser dito a você naquele dia. Graças a Deus. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito vou te colocar. Aleluia. Graças a Deus, gente. Isso aqui vai passar. Aleluia. Não tem que aguentar genuíno mais não, gente. Lá no céu não vai ter essas encrencas para a gente, essas injustiças. Nós não vamos ter que administrar essas notícias ruins, gente ruim. Né? Espero que Deus tenha misericórdia e eles sejam salvos. Mas que Deus promova logo também. Salve e promove. Né? Essas injustiças, isso vai acabar, gente. Aleluia.
Entendeu? Lá no céu não vai ter contra-cheque, Paulão. Não vai ter 13º, não, Zazo. Aleluia. Nós vamos andar nas ruas de ouro. Nós vamos andar na presença do Todo-Poderoso. Não vai ter tristeza. Não vai ter pressão. Não vai ter luta. Não vai ter capeta. Não vai ter dor, enxaqueca, macacô. Aleluia. Novos corpos. Então vamos continuar. Amém? O escritor de Hebreus, no capítulo 12, diz, olha, temos que correr a corrida, desembaraçando de todo peso, de todo pecado, e correr. Bora. Amém? E ajudar o outro. Bora, gente, vamos embora. Desanima não. Desanimou, ficou para trás, pega na mão dele, vamos correndo. Né? Vamos continuar na corrida, porque nós estamos chegando lá. Falta pouco. Aleluia. E tem uma torcida. Diz que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Está lá os anjos, tudo, os irmãos na fé que já foram. Bora, gente, desanima não. Você está quase lá. Vale a pena. Graças a Deus. Vale a pena. Então, correr a corrida. E Paulo dizia também, ele pensava assim, eu tenho uma vida para viver. Eu vou viver. Eu tenho uma corrida para correr, eu vou correr. Tem que terminar essa corrida. Né? Não precisa também ficar doido, né, gente? Eu tenho um pastor amigo meu que é assim, ele fala assim, vou correr 10 quilômetros. Ele corre 9,5 e fica chateado. Eu falei, rapaz, eu não corro 2. Fica feliz, velho. Amanhã você corre 9.800. Ele fica bravo com ele. Ele é, né, aquela pessoa assim que muito duro com ele mesmo. E eu fico, rapaz, relaxa, velho. Aproveita que você está podendo correr. Tem muita gente que não consegue correr, igual eu. Fica feliz. Paulo dizia assim, eu tenho um ministério a cumprir, contanto que eu complete o ministério que recebi do Senhor Jesus. Cada um de nós, gente, recebeu um ministério, um chamado. Todos nós fomos chamados. Temos um ministério. Temos um serviço a ser prestado. Amém, queridos? Como cidadão dos céus e como cidadãos nessa terra. Nós temos que levar justiça, nós temos que lutar contra toda forma de injustiça. No que depender de nós, nós temos que ser promotores da paz, promotores da vida, da qualidade de vida das pessoas, né? Em nome de Jesus. Tem muitos aqui, muito potencial, e você tem que ser bênção de Deus. Paulo pensava assim, olha, eu existo para a glória de Deus, né? Eu tenho um ministério para cumprir. Mas como é que pode? Vai ser preso. Como é que você vai cumprir seu ministério? Paulo, Deus proveu. Ele cumpriu o ministério. Né? Combati o bom combate. Completei. Cumpri o ministério e guardei a fé. Agora está me reservada a coroa da glória que o Senhor me prometeu. A fé precisa ser guardada. O que você tem na sua vida que você guarda com mais intensidade? Pensa aí. O que na sua vida que você guarda assim, pode chover canivete, mas você guarda com as 7 chaves? Pode ser o filho, né, gente? Menina, gente. Tem gente que é o emprego, que é a função. Isso aqui. Você tem que guardar a fé. Mais do que você guarda isso aí, que você se empenha para guardar. Guarda a fé. Completa a carreira. Completa o ministério. Você que parou, já foi uma pessoa ativa,
Sabe, Deus tem um ministério para você. Talvez não é cantar aqui bonito, igual esse povo canta, igual eu, taquara rachada, mas tem outra coisa para você fazer. Lá fora, com as pessoas, com o que Deus te deu, como profissional. Deus te deu competência, te colocou ali, te colocou na igreja, te deu dons. Eu tenho uma vida a ser vivida, uma corrida a ser corrida e um ministério a ser completado. Eu não posso deixar de cumprir meu ministério. Amém, irmão? Então, cumpra o seu ministério. Não fica na arquibancada, não. Vai e faça. Em nome do Senhor. Fala, Deus, o Senhor me deu um ministério. Qual é o ministério? Eu quero cumpri-lo. Em nome de Jesus. Eu cumpro o ministério. Eu falei para os irmãos lá em Frutal, eu falei, gente, vocês acham que tem domingo de manhã que eu quero pregar, quero vir para a igreja? Eu digo que eu não quero, não. Estou cansado, estou invocado, estou chateado, estou... Acordo mal. Mas eu vou, eu tenho que cumprir meu ministério. Bora, pss, levanta, toma um banho, respira fundo, 1, 2, 1, 2, barriga para fora, peito para dentro. Ups. Bora, gente. Deus dá graça. E você chega na igreja, 1 Coríntios já te levanta. Oh, Jesus, graças a Deus. Acaba o culto, você nem lembra como é que você levantou. Não é? E Deus ainda fez coisas extraordinárias. É mistério, gente. Mas o que não pode é deixar de cumprir o ministério. Ministério exige uma dose de sacrifício. O Shed diz que não existe ministério sem sacrifício. Tem que cortar na carne mesmo. Cumprir o ministério. Né? Paulo falava isso. Olha, eu preferia já estar lá com o Senhor. Para mim seria melhor, mas eu tenho um ministério a cumprir aqui. Eu ainda tenho que pregar o evangelho para vocês. E mais, ele tinha uma mensagem para compartilhar. Ele diz assim, e o ministério que recebi do Senhor Jesus de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu existo para a glória de Deus. E eu estou onde estou com um objetivo. Falar de Jesus. Levar o amor de Deus. Falar do evangelho da graça de Deus. Seja na cadeia, seja na rua, seja de casa em casa, seja na sinagoga. Eu sou um mensageiro do Senhor. Seja lá no escritório, na loja, na repartição, seja onde for. Você existe para a glória de Deus e está ali para pregar o evangelho. Seja no hospital, seja na clínica, seja onde for, onde Deus colocou você. Colocou para que você seja um mensageiro. Ainda está pagando você para isso, hein? Ainda está pagando você para isso. E alguns bem, né? Lá na Câmara, aleluia. Não, já. Testemunha do Senhor, não é fácil não. Ali é tora, ali só na unção. Lá no, como é que chama lá? Senado, não é fácil não. Lá na escola, né, Lé? Não é fácil não, ser professor hoje é um negócio complicado. Né? Onde Deus plantou você? Você tem uma mensagem para entregar. E a sua vida é essa mensagem. E a mensagem é que a salvação só é possível em Jesus. E que a vida cristã, ela tem seus altos e baixos. Mas Deus não substitui sofrimento por glória.
Deus transforma o sofrimento em glória. Olha o Paulo, gente. A alegria do Paulo de pregar o Evangelho, de viver, mesmo acorrentado. É um mistério, é um milagre. A vida cristã é maravilhosa, independente de qualquer que seja a situação. A gente vai aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Tudo nós podemos naquilo que nos fortalece. E nada pode nos separar do amor dele. Nem angústia, nem dor, nem tribulação, nem coisas do presente, nem do porvir, nem principado, nem potestade. Nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, só eu. Você percebeu que Paulo não fala lá da gente? Porque é uma escolha. Nada pode me separar do amor de Jesus. Nem o inferno inteiro. Nós continuamos sendo amados por Deus, abençoados por Deus. E outra, o nosso Deus está conosco em toda e qualquer situação. E Ele nos ajuda, é o Deus de toda graça. Intercede por nós todos os dias. Jesus está intercedendo por nós, cada momento. O Espírito Santo está nos ajudando, fazendo com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, para que a gente seja parecido com Jesus. Querido, você está em obras. O que mantinha Paulo firme até o fim, para terminar bem, e não apenas começar bem, é que ele pensava dessa forma. Ele tinha uma vida para ser vivida, para a glória de Deus, uma vida que tivesse sentido para os outros. Ele tinha uma corrida para correr, ele tinha um ministério para cumprir, firme, cumprindo seu ministério, e ele tinha uma mensagem para entregar. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a corrida, que cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de ser testemunha do Evangelho da graça de Deus. Que esta palavra se torne um estilo de vida para nós. Tem uns versículos que a gente pega, né, e faz uma filosofia de vida nele, né? Esse versículo aqui é um abençoado, que Paulo conjugava esses valores na sua própria vida. Cada um de nós também tem uma vida para viver. Não importa se vai viver 100, 200, 300 anos, nós não precisamos ter medo da morte, né? A gente não quer morrer, se morrer, morrer dormindo, né? Ou senão morrer igual um amigo meu que foi para a igreja e aí ele leu um salmo no púlpito, sentou, morte abençoada, né? Coisa boa, né? Tem umas mortes ruins, né? Deus nos livre. Tem umas mortes boas. Meu pai conversando com meu irmão, ele me falou umas 10 vezes, assim, durante um ano, Jesus disse que vai me levar. Eu falei, tá bom, pai, Jesus vai levar. Mas eu pensei que ainda ia durar mais uns 10 anos. Tá bom, sei, pai. Jesus falou comigo, vai me levar. Aí conversando com meu irmão na mesa, assim, jantou, conversando, e aí meu irmão ainda não é crente, não, é meu oicós. E estava ele, minha sobrinha lá, que é fisioterapeuta, conversando com ele tinha uns problemas no joelho. Foi conversando, Jesus disse, vai me levar. E meu irmão, Jesus está me levando. Caiu. Morreu rindo. E de estômago cheio. É um mistério, não é não, gente?
Então, gente, a gente tem o Deus de toda graça conosco, que nos ajuda, que nos assiste, que intercede por nós, que nos dá a vitória, que nos faz crescer, e tem os meios de graça que nos mantém firme na corrida, até o fim, em nome de Jesus. Amém, amado? Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. O Senhor hoje está falando com você, não desanima não. Olha para mim, eu estou contigo. Eu tenho você gravado nas palmas das minhas mãos. Você é a menina dos meus olhos. Eu te amo. Tudo que está acontecendo na sua vida, de bom, de ruim, de difícil, de fácil, tem a minha mão. E se a fornalha for acesa 7 vezes mais, saiba que eu vou estar com você lá. O fogo não vai chegar perto de você. Se te jogarem na cova dos leões, eu vou estar lá com você. Eu vou fechar a boca dos leões. Se o mar tentar te submergir, eu vou trazer você à tona para você respirar. Eu estou contigo. Mas em tudo isso eu estou trabalhando na sua vida, para que você seja tudo que eu sonhei, para que você desfrute de tudo que eu tenho para você, de tudo que eu sou, para que você seja uma bênção, para que você seja alguém cuja vida tenha relevância para as outras pessoas, para que nós juntos possamos fazer com que o Evangelho da graça de Deus alcance outras pessoas. O Senhor manda dizer para você: seja forte e corajoso, não desanime, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. O Deus de Jacó está conosco. Às vezes a gente não entende porque José foi vendido como escravo, foi preso e por 13 anos viveu nessa situação. Porque Davi teve que passar 13 anos no deserto. Porque Moisés teve que ficar 40 anos no deserto. Mas no fim, a gente sabe que há um propósito sendo realizado. Aguenta firme. Chegando no final do ano, as coisas ficam mais... A gente está mais cansado, setas de desânimo. Mas eu quero orar por você, para que você seja fortalecido com poder. A Bíblia diz que o Deus de toda graça há de fortificar, de fortalecer, de firmar, de fundamentar, de nos conduzir em vitória, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Você precisa de força, Deus vai te dar força. Você precisa de consolo, Deus vai te dar consolo. Você precisa de direção, Deus vai te dar direção. Você precisa de livramento, Deus vai prover o livramento. Você precisa de sabedoria, Deus vai trazer sabedoria sobre a sua vida. O inimigo tem se levantado, mas o Senhor é o teu escudo. Aleluia, graças a Deus. Nenhuma arma forjada vai prevalecer, meu irmão. O plano de Deus vai se cumprir. Há um plano de Deus se cumprindo. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo exemplo de Paulo. Obrigado porque o Senhor colocou Lucas ali para escrever isso para nós, Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter inspirado
ó Deus, e nós sabemos que a caminhada muitas vezes não é fácil. As crises, as lutas, as dificuldades, Pai, as oposições, o inferno, ó Deus, eu quero rogar, Senhor, Tua graça venha sobre os Teus filhos, Pai. Traz uma dose de ânimo, Senhor, ó Deus, traz uma dose de ânimo, de força, Pai, de alegria espiritual. Senhor, vem, Pai, abrir os nossos olhos nessa manhã, para a gente contemplar, Senhor, que o Senhor está conosco, em meio à situação, que o Senhor é o Deus presente na nossa vida. Senhor, eu peço que o Senhor fortaleça as mãos do meu irmão. Oh Deus, como diz a Tua palavra, que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica a força ao que não tem vigor. Consola o abatido, Senhor. Senhor, aquele que está vivendo lutas, conduz, Senhor, em vitória. Transforma, Pai. O Senhor é o Deus que transforma a fraqueza em força. O Senhor é o Deus que transforma pranto em alegria. O Senhor é o Deus que transforma o caos em paraíso, Senhor. O Senhor é o Deus que transforma sofrimento em glória, Pai. Oh Deus, faz isso, Senhor. Abençoa o Teu povo nessa manhã. Aqueles que estão vivendo tribulações difíceis, Pai. Senhor, aqueles que têm que tomar decisões, dá direção, dá graça, Pai. Oh Senhor, faz um milagre, Pai. Abre portas, sustenta com a Tua destra cada um, Pai. Que nenhum se perca, que o inimigo não alcance vantagem na vida de ninguém, que ele não venha roubar, nem matar, nem destruir, Pai, mas que ele saia em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, e que esse final de ano seja um final de ano de alegria, Pai, a alegria do Senhor que nos fortalece, alegria, dá motivo de alegria, Pai, oh Deus, nesse final de ano, Pai, aos Teus filhos, de celebração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que haja um manto de proteção do Senhor, meu Pai, na vida de cada um, em cada família aqui representada. Que a graça maravilhosa de Jesus seja com todos os irmãos aqui, Pai, e conduza cada um em triunfo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos pela Tua santa presença. Em nome de Jesus. Toma meu coração. Aleluia. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o Teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o Teu querer em mim. Aleluia, Senhor. Este é o meu. Eu viverei e viverei pra Ti. E viverei pra Ti. Viverei pra Ti. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o Teu
da minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Queremos viver na tua presença, Pai. Oh Deus, que tua graça, Senhor Jesus, maravilhosa graça, seja com cada irmão, com cada irmã. O grande amor de Deus, o nosso Pai, continue sendo despejado sobre a nossa vida. Oh Deus, que o teu Espírito continue nos guiando, nos fortalecendo, nos levando, Senhor, independente do que aconteça para frente, Pai. Que o teu Espírito Santo nos conceda toda graça, toda ajuda, Senhor. Nos leve, Senhor, e nos faça triunfar, em nome de Jesus, permanecendo firme até o dia de Cristo, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos as nossas vidas e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.